Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra a respeito da vida de José. Todos sabem contar a história de José aqui? Amém? Dá para contar, né? O pessoal do cultinho aí já sabe. Quando estiver meio despreparado ou quiser uma unção a mais, já chamar aí o povo que está pronto para contar. Mas dá para contar aqui também. É uma palavra, talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, mas eu achei tremendo também, queria compartilhar. Vamos abrir em Atos, onde Estevão, quando estava sendo já quase apedrejado, talvez uns minutos antes, ele começa a trazer para o povo essa verdade que ele tinha recebido, para que eles pudessem compreender, a partir de toda a história também, a vinda de Cristo. E ele usou esse texto, ele contou isso também em Atos capítulo 7, do versículo 8, parte B, até o versículo 16, nós vamos ler. Atos capítulo 7, vamos ler todo o 8 para não começar na metade dele, até o versículo 16. Eu acho que é importante, irmãos, a gente ver quando Pedro fez pregações, aí no caso do Estevão, como eles conheciam a palavra, como eles conheciam aquilo que Moisés tinha escrito, como foi passando de geração a geração. E eu vejo a importância de nós também guardarmos a palavra, estarmos prontos para dar testemunho nosso, mas também a respeito da palavra de Deus. Eu passo a ler. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Israel procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Notem bem isso, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Até aqui, por enquanto. Irmãos, quando lemos, eu creio, a história de José, quando refletimos sobre a história de José, uma das mais lindas, ao meu ver e para mim, do Antigo Testamento, talvez uma das coisas mais fortes que eu tiro, que eu vejo nessa história, é a providência gloriosa de Deus sobre a vida de José. A providência gloriosa de Deus sobre a vida de José. Eu creio que certamente todos nós cremos e esperamos na providência de Deus. Amém? Abraão o Deus, o Jeová de Rei. Quando Abraão estava no maior aperto, talvez, da sua vida, eu creio que no maior deles, prestes a sacrificar Isaque, e ele quando o menino pergunta para ele: Senhor, o pai, e daí, está tudo aqui, mas cadê a oferta, cadê o cordeiro? E ele diz: Jeová Jireh, Deus proverá. E se olharmos a história, nós vamos dar uma repassada, porque todos conhecem, mas para trazer a memória, nós vamos perceber um Deus da provisão agindo fortemente na vida de José. Porque, irmãos, pode ser que às vezes a circunstância, pode ser até hoje, na vida de alguém, tu possa estar pensando: mas que situação eu estou, né? Onde é que está Deus? Por que está demorando?
uma coisa é certa, irmão, Deus está trabalhando a teu favor, amém? A meu favor. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, as rédeas, o controle da tua vida, que entregou o Senhor, ela não pertence a nós, ela está nas mãos de Deus. Não é o andar de baixo aqui que controla, mas é o andar de cima, é o espiritual, é Deus que controla. E o bom é que para todos os filhos de Deus, nós já temos um futuro certo, a direção certa. Nós vamos estar com o Senhor, num final glorioso com Jesus, amém? É uma verdade, é certo isso. E do começo ao fim da nossa caminhada, irmãos, certamente vai ter caminho difícil, vai ter vales, vai ter desertos, vai ter momentos de dor, de lágrimas, de batalhas difíceis mesmo. E é muito importante nós termos plena certeza que a nossa vida está na mão do Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso. Para não ocorrer de nós vivermos com medo da situação e para também não desesperarmos, mas para poder olhar para Ele e saber que Deus está no controle. Amém? E na vida de José nós podemos ver essas situações, várias situações adversas, difíceis, e podemos ver que José, ele foi fiel na dificuldade e ele foi fiel na abundância para com Deus. Ele foi fiel a seu pai, ele foi fiel a seu patrão, Potifar, ele foi fiel ao que comandava o cárcere, ele foi fiel a Faraó, ele foi fiel a Deus. Eu creio que uma verdade que está estampada no texto, e só por isso tudo aconteceu, que Estevão teve a graça de dizer lá, mas Deus estava com ele. Nós podemos ver no ler a história que quando José é vendido, está lá na casa de Potifar, Deus abençoa a casa, abençoa o campo, abençoa os animais daquele homem, tudo, e a palavra diz, por quê? Por causa de José. Quando ele estava na prisão, tudo é entregue para ele, tudo funciona porque Deus estava com ele. Quando ele estava lá comandando o governo do Egito, o faraó diz, onde é que nós encontrar alguém que o Espírito de Deus esteja com ele? Veja bem, todos os três lugares que José esteve, na casa de Potifar, na prisão e no comando do governo do Egito, todos eles são citados, todos os homens reconhecem que Deus estava com ele. Por isso que tudo isso ocorreu. A importância disso não foi porque ele tinha uma inteligência, tinha um QI elevado. Se tinha sim, porque Deus estava com ele. Então nós precisamos guardar isso e ficar bem forte isso na nossa mente. Mas isso, irmãos, mesmo assim ele tinha problemas. Agora eu quero te convidar para tu abrir tua Bíblia em Gênesis 37 e deixar aberta ali. Vou só ler uns 3 versículos, mas para a gente se situar ali na história, mesma história que Estevão então narrou, que foi narrada lá em Atos, por Lucas. Mas eu quero ler 3 versículos de Gênesis 37, o versículo 3 até o 5. Diz ali, ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os seus filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Veja bem, José era o queridinho do pai. Está escrito ali. Está escrito que Deus estava com ele. Mas, olha o que começa a ocorrer. Em primeiro lugar, o José, ele nasceu e viveu numa família poligâmica, né? O pai dele, o Jacó, tinha 4 mulheres. E filhos com todas as 4 mulheres. E tinha um problema, porque ele amava uma delas, na verdade, né? Que é relatado, Raquel.
e não lia. Como diz lá, tinha uma piada que dizia que ele era analfabeto porque ele amava Raquel e não lia. Mas ele também, as outras duas, nem é citado muito, mas ele não amava. Não se comparava que ele amava Raquel. E dentro disso ele tinha um filho que ele amava mais que os outros todos. Então, ele estava cometendo alguns erros. E José, ele dá uma túnica diferenciada para José, mostrando o seu amor maior por ele. Então a coisa começa a complicar muito para José. E Deus já tinha um plano, um propósito, começa a dar sonhos para José. E José, pode ser que ele exagerou um pouquinho no contar os sonhos, não se tem relato, mas os irmãos não gostaram. Ele diz: ó pessoal, eu sonhei, eu estava no campo, nós estávamos dando os feixes, e o meu feixe se levantou, e os feixes de vocês todos se curvaram perante o meu feixe. Como se não bastasse esse, dá com um pouco o outro sonho. Olha, eu sonhei, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Então isso foi irritando os irmãos. E Jacó diz que guardava aquilo, né? Pensava, estava vendo discernimento ali de algumas coisas, mas isso foi fazendo com que eles odiaram ele ainda mais. Vai citando no capítulo 5, no versículo 11 do capítulo 37, vai dizendo que eles tinham ciúmes. No 18, que eles conspiravam já contra ele, a coisa ficou mais séria, já preparavam, né, matar Jacó. E eles desprezavam, quando ele vinha vir, desprezavam aquilo que ele tinha recebido os sonhos. E ó, já vem o sonhador lá. O sonhador já está vindo lá. Aquele cara que tem sonhos. E veja bem, José tinha uma grande, vamos dizer assim, uma perseguição, alguma coisa muito forte dentro da casa dele. Ah, ele tinha meia culpa nisso? Talvez, não sei como é que foi no ele contar, não acontecer tudo isso. Mas uma coisa, de repente, é nós termos dificuldades, ou alguém ter diferenças fora da sua casa. Agora tu tem diferença em casa, pelo que diz que os irmãos já não podiam escutar, não podiam falar pacificamente. O José provavelmente estava isolado, ele ia começar alguma coisa, pode parar. Aqui ele já mandava parar, ou já saía de perto. Era nessa situação que ele estava vivendo, odiado pelos seus irmãos. E talvez alguns diriam: pai, esse rapaz aí tinha tudo para ser um problema na vida, né? Ele devia estar no psiquiatra já desde os 17 anos, para não enlouquecer. Mas lembre-se, José, Deus era com ele. E eles tomaram a decisão de matar José. Eles tomaram a decisão de matar José porque ele amava mais, o pai amava mais ele que eles, porque ele sonhava. E a atitude deles, menos a de Rubens, eles pegaram ele e jogaram numa cisterna para morrer lá. E uma coisa acho que era tão tranquila para eles, que diz ali o texto que eles foram comer pão. Foram comer. Imagina, botaram o irmão para morrer dentro do poço, uma cisterna seca, e foram comer pão, certo? Foram para a sombra de uma árvore, vão almoçar agora. Quanto era a tranquilidade deles, não... Ali no texto, nesse principal do capítulo 37, não narra nada que José tenha dito. Mas José clamou para eles não fazer isso. Porque lá depois, quando eles chegaram no Egito para buscar comida, eles falaram assim, quando desceram a consciência deles, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Então é sinal ali que José dizia: por favor, me tire daqui, por favor, não me mate. E diz que eles não fizeram nada, sentaram na sombra para comer pão. Até que, viram uma caravana chegando, e Judá teve uma ideia: olha, antes de matar o cara, vamos vender. Quem sabe nos dá um troco isso aí, né? A venda do sonhador nos dá um troco. E eles querem vender por 20 siclos de prata para essa caravana. E prepararam uma mentira para o pai. Vê, quando o diabo entra numa coisa, não para numa coisa só, né? Entrou pelo ódio, entrou pelo ciúme, e aí foi para um assassinato, e a mentira continua. Mataram um carneiro e botaram a túnica de José no sangue,
E nem foram levar para Jacó, diz ali que eles mandaram e disseram: vê se esse é teu filho. Não podia dizer: ó, vê se é o sangue, vê se é a roupa do nosso irmão, vê se é teu filho. Irmãos, quando a coisa chega nesse ponto, você que tem irmãos aí, que em nome de Jesus não aconteça, mas a coisa está feia, né? É o teu filho, não é o meu irmão. Mas estava desse tipo, e por 22 anos eles esconderam isso. 22 anos. Diz que Jacó chorou amargamente e não aceitou que ninguém o consolasse. 22 anos. Por que 22 anos? Ele estava com 17, ele ficou 13 anos entre Potifar e a prisão. Então deu 13 anos, ele ficou mais 7 anos de colheita boa, dá 20, e eles foram para o Egito quando ele já estava 2 anos de seca e de fome. Então 22 anos. Eles conservaram essa mentira, deixando o pai, que não sabia, na verdade, ele imaginava, né, ele recebeu que o filho estava morto, mas com certeza o coração partido esse tempo todo, e eles não falando nada, 22 anos. E ele chega no Egito, né, sem nome, sem identidade, sem direitos, irmãos, apenas como escravo, uma mercadoria humana que era vendida, que era exposto para ser vendido, e logo ele foi vendido, né, aparentemente ele foi vendido logo, mas já enfrenta de cara outro problema. Começa a trabalhar na casa de Potifar e ele tem que enfrentar um problema que talvez seja o problema da nossa época, da nossa geração, que é sedução sexual, né? Ele começa na casa e a mulher de Potifar diz que ele era bonito de aparência. E ela começa a querer ter relações com ele, né? E talvez se diria hoje, se argumentava, se José tivesse feito: bom, mas José era um tempo de afirmação, um menino com 17 anos, tinha que mostrar, né, que é homem, sua masculinidade, enfim, podia ter muitos argumentos para justificar. Diz que ele era formoso, vamos dizer assim, era um capa de revista de hoje, né? E o interessante, irmãos, que tudo que ele colocava a mão lá naquela casa prosperava, na casa e no campo. Porque a palavra diz lá: por amor a José, a casa do egípcio está dando certo. Ele botou ele total lá, comandando. E a mulher então tinha tudo que se busca. O cara era bonito e inteligente, quer dizer, era um homem de Deus, mas aos olhos dela provavelmente era isso. E, irmãos, para argumentar o pecado, José poderia pensar também: olha, eu estou aqui, não tem ninguém daqueles que me ensinaram, né, que o pai provavelmente tinha ensinado para ele algumas coisas bem básicas de Deus, bem também sólidas, vamos dizer assim, e eles: não tem ninguém me vendo aqui, afinal eu fui vendido, sou escravo, a mulher, manda em mim. E diz ali no versículo 39:10, que ela falava a ele, José, todos os dias, não foi uma vez, todos os dias. Até que um dia José estava sozinho lá, ela agarrou ele, conseguiu ficar com as roupas e acusa ele, e José vai parar numa prisão. Mas é interessante o que está narrado no texto de 39:9, que diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és minha mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? E pecaria contra Deus? Maldade contra quem José ia cometer? Contra o patrão dele, exatamente. Contra Potifar, ele ia cometer uma maldade. E pecar contra quem? Pecar contra Deus. Então, ele estava muito bem firmado em princípios, porque, repito, Deus era com ele. Mas o que José provavelmente teve que esperar, irmãos, teve que suportar, é uma coisa bem difícil, talvez, para cada um de nós, a gente se situa. É a demora, é suportar a demora de Deus resolver a situação dele. Talvez tu já passou por uma semana de luta, quem sabe um mês, quem sabe um ano, e sabe o que é isso. Mas José estava 13 anos, tirado da família, de ser um filho querido, para ser escravo, para ser prisioneiro no Egito. Mas mesmo na cadeia que ele estava, Deus abençoa ele. E lá também ele
Então faz a revelação de um sonho do copeiro do rei. Revela o sonho para ele, mas parece que tudo dava errado, né? O copeiro vai embora, é solto, acontece como foi a revelação, e esquece de José. José tinha dito, dá uma lembradinha de mim lá. 2 anos e o cara tinha esquecido dele. Não se lembrava de José. Às vezes a providência de Deus se torna carrancuda, né, irmãos? Se torna um tempo fechado. Se torna um tempo que não passa nunca. Deus era com José, veja bem. Mas pode ser que nós temos uma ideia, às vezes, assim, ó, se Deus está conosco, não devíamos ter problema? Nós não devíamos ter luta? Não devia ter vales? Não devia haver injustiça contra nós? Nada vai nos acontecer de mal? Não. O próprio Jesus diz, no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu passei, vocês vão passar. O importante é que eu venci. E vocês também vão vencer porque eu venci. Porque ele venceu, nós podemos vencer. Ele estava com José, mas nem assim impediu que José ficasse 13 anos na prova, como dizem alguns, né? Na prova mesmo, sendo injustiçado, sempre injustiçado, vendido como escravo, a mulher mente, vai para a prisão, o copeiro sai de lá e esquece dele. No texto que nós lemos, diz ali que Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus pode demorar, irmãos, a intervenção. Nós podemos ser humilhados, nós podemos ser injustiçados, mas o que é correto, que nós podemos ter certeza que em tempo oportuno Ele vem, e Ele pode nos exaltar, se assim Ele quiser. José, ele foi humilhado mesmo, veja bem, sendo fiel. Em todas as situações que ele foi colocado, ele foi fiel. Quando a palavra diz libertação de todas as tuas aflições, libertou todas as suas aflições, talvez nós podíamos olhar, se só lesse isso aqui, José não teve problema. Ele teve 13 anos de problema. 13 anos de problema. Irmãos, Deus muitas vezes não nos livra das aflições. Ele nos livra nas aflições. Estão entendendo? Amém? As coisas acontecem, mas o que nós podemos ter certeza é que Deus nos livra dentro das aflições. No passar pelas aflições Ele está conosco. Então não é que as aflições não virão, mas Ele nos livra dentro das aflições. Eu creio que muitas vezes Ele nos livra das aflições, que o diabo se lança provavelmente diariamente contra nós e Deus nos guarda. Mas algumas coisas, quando vierem, às vezes é para nos lapidar mesmo. E Deus, Ele nos livra nas aflições. Mas daí vem a promoção depois dos problemas para José. E Deus levanta José num tempo de crise, num tempo da maior crise de fome que estava para vir, para ele ser reconhecido como o cara da provisão. Irmãos, se nós lermos a Bíblia, e eu sei que todos vocês leem, do começo ao fim, nós vamos constatar que todos os homens e mulheres que Deus levantou, basicamente todos eles passaram por provações antes. Eles passaram por deserto, por vales, por provas bem duras, testes rigorosos. Eu creio, no meu entendimento, vejo que Deus faz isso, irmãos, para tonificar, assim, para nos deixar... É como uma academia de Deus, para nos tonificar a musculatura espiritual, para poder ser útil na obra dele. Entende? É uma academia, digamos assim, de preparar espiritualmente nós, para ter uma musculatura bem boa espiritualmente. Parece que Deus não usa alguém sem primeiro ter esse preparo.
para depois trazer a parte do galardão, da bênção, né? Aqui ainda na terra, trazendo honras. E é interessante isso, para nós olharmos como está a nossa vida, né? E por que muitas vezes passamos por aflições e Deus conosco se vence e pode ser uma bênção depois. É muito lindo ver como Jacó abençoou os filhos. O que ele disse para José? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Não era para abençoar só os de casa. Era para abençoar, não era para abençoar só o Egito naquela época. Ele abençoou quase o mundo da época ali ao redor, que estava passando fome. Irmãos, eu creio que Deus tem nos chamado também para nós abençoarmos além da nossa casa, né? Além do muro, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso estado, nosso país, e alguns que estão aqui, quem sabe, vão abençoar outros países ou já estão abençoando, né? Com aquilo que Ele nos dá. O segredo é o quê? Estarmos junto à fonte. Quando ele diz, José é um ramo frutífero junto à fonte, para abençoar também para fora do muro. Veja bem, Deus usou os irmãos de José para colocar José no caminho da providência desses 7 anos de fome. E Deus usou José ali para salvar os irmãos da fome. Que coisa, né? Deus tinha dito a Abraão, olha, tua descendência vai para o Egito, vai ficar 430 anos lá. Mas não se imaginava então de que forma, quando seria, que maneira iria. E a providência de Deus para o povo e para o Egito foi difícil para José. Ele foi como escravo para lá. Como é que José poderia imaginar também que aquela palavra que certamente ele conhecia, que Deus tinha dado, né, para Abraão, ia se cumprir, começar a ser cumprida através da vida dele? Mas, irmãos, voltando a José, então ele interpreta o sonho do copeiro. O copeiro então lembra dele, fala para Faraó, e Faraó chama José. José interpreta o sonho, que era 2 sonhos, ele diz, na verdade é 1, e ele diz, vai acontecer isso, é 7 anos de fartura, e depois vai 7 anos de seca, e tem que preparar terra, plantar, colher, guardar. Vocês, Faraó, preparem um homem para organizar tudo isso aí, alguém que coordene a plantação, que coordene o colher, que coordene os galpões para guardar. E daí vem de novo a palavra de Deus, né? Deus testificando no coração do incrédulo, que estava lá, de um homem que cria em vários outros deuses, e ele diz assim, em quem seria o cara além de José, no qual tem o Espírito de Deus? E então ele é eleito governador e começa a fazer o trabalho ali. Irmãos, eu creio que José é um cara que entende que Deus dirige o seu destino. Os irmãos estavam morrendo de medo quando José se mostrou para eles lá. Por um lado, pode ser que estavam na expectativa, bom, agora nosso irmão é o cara, né? Mas por outro lado, ele diz, esse cara vai nos botar nas masmorras do Egito, que eram consideradas as piores do mundo, né? E José diz para ele, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Tu imagina o suspiro da galera lá, na hora, que provavelmente estava esperando uma sentença, né? Que entendimento fantástico de José. E ele diz, assim não foi vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele diz para eles, fiquem tranquilos, não foi vocês que fizeram isso. Mas José não foi para o Egito de carruagem, né? Ele foi como escravo, provavelmente acorrentado, e caminhando a pé do lado daqueles que estavam andando a cavalo. Mas ele entende o projeto de Deus. Ele não fica lamentando, não fica culpando os irmãos. Agora, ele também não era inocente
a ponto de não reconhecer uma coisa. Diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele não era inocente ou ignorante ao ponto de pensar que eles foram... Não, de dizer assim: não, vocês foram bonzinhos, tranquilo, irmão. Ele diz: na verdade, vocês intentaram mal contra mim. Irmãos, Deus não fica dependente das ações de homem para cumprir os seus planos. Podemos ver isso aqui. Se aconteceu algo contigo, se alguém tentou contra, lembre-se disso. Deus não fica dependente de homens para cumprir os seus planos. Eles projetavam mal contra ele, sim. É visível em todo o texto. Porque até é estranho a gente ver José tão bonzinho, mas ele teve que dizer: ok, vocês intentaram mal para honrar Deus, mas Deus reverteu a situação. Então os projetos de Deus são muito maiores do que aqueles que planejam mal. São muito maiores. O importante é nós estarmos atentos e sabermos disso e crermos nisso. Eu quero falar de um ponto também da vida aqui dele que foi fantástico, que foi o perdão, né? Que nós podemos ver. José tinha tudo para ser rancoroso, para botar os caras na prisão, para simplesmente chamar o pai dele, né? Que realmente amava ele, mas não. José decide perdoar os irmãos. E já tinha acontecido antes, ele vê eles. E José já tinha vencido isso, o coração dele era totalmente um coração livre. Porque quando nasce o primeiro filho, Manassés, o que é que ele coloca o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Sabe? Em vez de levantar um muro, uma barreira, talvez agora como governador, agora como grandão, eles vão me pagar, eu vou me vingar deles. Ele fez algo assim: perdão. Eu creio que só por isso Deus estava usando ele da maneira que estava usando. Se alguém te fez mal, meu irmão, se alguém conspirou contra ti, falou mal, te frustrou, não cabe a você ou a mim fazer justiça. Não cabe pagar mal por mal, mas o mal se vence com o bem. Amém? Não deixe o plano de Deus ser frustrado por isso. Não fique preso à raiva. Não fique preso ao mal querendo dar troco. Mas vença o mal com o bem. Amém? Nós não temos permissão de Deus para isso. José está nos dando um exemplo aqui. Muito mais Jesus do que fez por nós. Que pegou todo o nosso pecado, todo o mal que nós tínhamos feito e nos deu uma vida abundante. E José vai falando ali para demonstrar completamente o seu perdão. Diz: tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Olha que maravilha é isso que José fez. Nós temos que cuidar, irmãos, para de repente não dizer assim: eu vou perdoar aquilo ali, aí daqui em diante esse cara vai ralar na minha mão, né? É outra conversa. José fez isso, irmãos? Não. Eu vou dar o melhor para vocês. E eu queria deixar isso como um ponto, assim, frisar para nós aqui. De perdoar o passado, irmãos. Isso é bíblico. Jesus fala isso, e até porque senão não tem relação do Pai Nosso que ele ensinou, né? Perdoa como nós perdoamos. Não tem conversa. Isso é coisa básica do cristão. Mas também, além de perdoar o passado, o que José fez aqui foi abençoar o futuro. Ele deu o melhor para eles. Talvez nós já tenhamos praticado, e eu creio que sim, todos nós, de perdoar. Estamos livres, mas nós temos abençoado o futuro daqueles que nos causaram problema, que nos causaram muitas vezes dor, que nos injustiçaram, vamos dizer assim. José teve essa graça de Deus. Ele não só perdoou o passado deles, mas abençoou com um futuro próspero, com o melhor da terra. Ele sustentou a família. Diz que José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e todos
e segundo o número dos seus filhos, até que eles começaram a produzir lá na melhor terra que receberam. Eu queria, irmãos, trazer alguns questionamentos para nós, assim, para nós irmos finalizando aqui. Como nós reagimos quando alguém pratica o mal contra nós? Seja raiva, seja como a mulher lá inventando mentiras, seja às vezes por ciúme. Nós temos a postura de José? Ou o velho Adão fala mais forte? E se você, irmão, pode estar no vale, no deserto, saiba que Deus está contigo. É um tempo. Não é para morar, não é para ficar, não é uma coisa que não tem saída. Nosso final já está determinado por Deus. Nós vencemos com Ele. Como Jesus venceu, nós vencemos com Ele e através dele. Amém? Irmãos, pode ser que aquele que está na masmorra, aquele que está lá no lugar difícil, vai ser aquele que Deus vai dar a visão para livrar o povo de uma crise, como fez com José. E veja bem, o mal produzido por outras pessoas não tira o plano de Deus sobre nossas vidas. Mesmo que alguém tentou muito, Deus tem um plano. E só depende de nós dizer sim. Só depende de nós dizer eu creio nisso. Só depende de nós se apropriar disso. Não importa o passado, não importa o que fizeram. Se nós mantermos firmes no Senhor, olhando firmemente que nem nós vimos ali, hoje de manhã, para Ele, como Josafá disse, nossos olhos estão fixos em Ti. Ele vai mudar a situação. A nossa vida está nas mãos daquele que tem a rédea desse mundo. As rédeas da história. Ele está no controle. Irmãos, a providência pode ser demorada, mas ela vai vir. Amém? Ela vai vir. Pode ser dolorosa, mas ela vai vir. Pode ser dias difíceis, meses difíceis, até anos difíceis. Mas com o Senhor é certo que ela vai vir. Eu queria frisar novamente. Perdoe o passado, mas comece a praticar isso. Fez nós todos como igreja abençoar o futuro, além de perdoar o passado. Deus estava com José. Ele vai para a fortaleza, ele lá para a prisão, ele está na casa, lá, todos os lugares Deus estava com ele. Mas eu queria frisar uma coisa, que mesmo nas situações mais difíceis, José não foi um inútil. Tu pode ver que ele mesmo como escravo, ele continuou abençoando os lugares onde ele estava. Então, irmãos, quando a provação vem, quando a situação difícil vem, nós somos chamados ali também sermos boca de Deus, amém? Sermos bênção de Deus. Nada pode parar se nós nos colocarmos para sermos úteis na obra de Deus. José, lá na prisão, sendo uma bênção lá. Cara, toma conta, José. Era uma bênção, tinha confiança. Quanta coisa eles devem ter visto na vida desse homem. José na casa de Potifar, uma bênção, tudo funcionando. E o cara sendo escravo. O cara que era o queridinho do papai. A família, os nossos patriarcas sempre foram os olhos de Deus e foram pessoas importantes. Imagina como era tratado. Imagina como era cuidado. Imagina o carinho que ele recebia quando estava em casa. E daí está numa situação dessa. Então, irmãos, fica para nós, mesmo se nós estamos passando por uma situação difícil, nós podemos ser bênção nessa situação difícil para muitos que estão ao nosso redor. Foi possível com José? É possível conosco, porque o mesmo Deus que estava com José está conosco, amém? Está em nós. Eu diria, não desanime, na hora certa a providência de Deus vai chegar, amém? Ela vai chegar para nós. E você pode dizer, eu creio, irmãos, hoje, isso para Deus. Nós precisamos confiar em Deus. O que deu, a nossa parte é só confiar em Deus. É só crer na provisão de Deus. É só crer na promessa de Deus. Confiar totalmente em Deus. Talvez seja o maior desafio para ti, para mim. Tu sabe a história, tu sabe o que ocorreu. Tu sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós estamos assentados com Ele à direita do Pai. E as potestades estão aos nossos pés. Mas nós precisamos crer
dar passos em relação a isso. Amém? Eu queria que ficasse assim guardado no teu coração, que tu te apossasse disso, que mesmo que a situação está difícil, Deus tem a providência para ti, só Ele tem. Amém? Eu quero ter um tempo agora, irmãos, estamos terminando, mas queria pedir agora ficar de pé, e nós vamos, o Caleb vai botar um louvor ali, e eu queria que tu ficasse atento agora. Nós estamos em família aqui, nós estamos na presença do Senhor, e se o Espírito Santo te tocar em algo que tu quer dizer novamente, olha, eu preciso, Senhor, eu creio na tua providência, eu quero, tu quer vir aqui na frente até para receber uma oração, tu quer te prostrar, tu quer, sabe, aquilo que o Espírito Santo estiver ministrando, eu quero que tu deixe ser ministrado pelo Espírito Santo, que tu receba nesse dia, e que tu saia daqui fielmente crendo que a vitória está vindo, que Deus está te tirando da situação que tu está trazendo provisão para a tua vida. Vamos escutar essa música e deixa o Espírito Santo tocar.